Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 22 de maio, uma sexta-feira. Oba, hoje é sexta-feira, né? Então, hoje, sexta-feira, dia 22 de maio, nós vamos fazer a nossa aula de português, tá bom? Vocês vão abrir a apostila na página 6. Hoje, nós vamos da página 6 até a página 9. E depois vai prosseguir com a professora Stephanie, tá bom? Com a aula de matemática. Então, na página 6, nós vamos fazer a leitura de um texto, tá bom? Há vários tipos de leitura. Nós vamos ler a capa desse livro aqui, tá? Então, tá lá escrito: hora da leitura e de explorar os textos. Número 1. Observando a capa do livro, qual história você imagina que será contada? E aí, gente? Observando essa capa do livro aqui, que o meu é meio sem graça, né? Que é meio assim, preto e branco, de vocês tá mais legal. Então, nós temos essa história aqui. Qual será o nome dessa história, hein? O que será que vai acontecer nessa história, né? Que nome que vocês acham que vai ser esse livro aqui? Então, vamos lá. Número 2. Quem são as personagens que aparecem na capa do livro? E aí, gente? Quem são esses animais aí? Quem são esses personagens que estão aparecendo aí? Isso mesmo, a pomba e uma formiga, né? Então, se está aparecendo a pomba e a formiga, como será que é o nome desse livro, hein? Observando o cenário, em que tipo de ambiente se passa a história? E por que vocês acham isso? Então, olhando aí a capa do livro, onde vocês acham que está acontecendo essa história? Está acontecendo dentro de casa? Fora de casa? Num parquinho? Aonde será que está acontecendo essa história? Está acontecendo em um ambiente natural. Por que um ambiente natural? Porque está na natureza, né? Então, essa história se passa num ambiente natural, né? Por quê? Porque o ambiente natural, porque a gente está vendo as árvores, está vendo o sol, está vendo o céu, né? Por isso, está acontecendo em um ambiente natural. Agora, vocês vão virar o livro na página 7, tá? Olhando aqui, ó, pôs aqui o primeiro exercício na lousa, tá? Ó. Olhando atentamente a ilustração, podemos dizer que esse livro é destinado para... Ó, então, vocês podem deixar o livro aberto nas duas páginas, porque conforme eu vou perguntando, vocês vão olhando no desenho e vão respondendo aqui, tá bom? Então, ó, vocês acham que esse livro, ele foi escrito para quem? Para os adultos ou para as crianças? Olhando lá a capa do livro, quando a gente sabe, né? Olhando na capa do livro, se o livro ele é feito para as crianças ou para os adultos. E aí, o que vocês acham? Para as crianças, né? Então, vocês vão colocar um X aqui, ó, no quadradinho, onde está escrito crianças. Lembra do C? O C, quando tem... A propôs um risquinho aqui, né? Mas, ó, lembrando vocês, né? Quando o C aparece com um rabinho assim, ó, ele lembra que é o quê? Que é um S, né? Então, o C, ele vai ficar com som de S, né? Número 5. Além da ilustração, além do desenho da capa, né? Há outras informações na capa. Com a ajuda de seu professor, copie as seguintes informações nos espaços corretos. O nome do livro. Então, o nome do livro vem aqui em cima, né? Ó, a pomba e a formiga. Vocês vão escrever aqui. Então, na primeira bolinha, a pomba e a formiga. Vocês podem escolher se vocês querem escrever com letra cursiva ou com a letra de forma mesmo, tá bom? Depois, na segunda bolinha, nome da editora que publica o livro. Quer dizer, onde foi feito esse livro? Quem publicou, né? Qual foi o nome do lugar onde foi preparado esse livro aqui? Então, lá embaixo, ó, deixa eu ver, bem aqui embaixo, ó, é que o meu é pequenininho, tá escrito escuro, tá bom? Mas o nome da editora vem sempre aqui, ó, na capa do livro, aqui embaixo, num cantinho do livro, tá bom? Então, o nome da editora é Ciranda Cultural. Aqui embaixo, ó, tá escrito Ciranda Cultural, que vocês também vão escrever aqui, ó.
na segunda bolinha, tá bom? Ó, ciranda cultural, tá? A mamãe pode escrever no cantinho pra vocês, tá bom? A professora até pode escrever aqui também, eu acho que dá pra vocês verem aí, né? Então, eu vou escrever o primeiro, tá? A pomba e a formiga. Eu vou escrever com letra cursiva, mas quem quiser escrever com a letra baixa não tem problema, tá bom? A pomba e a formiga, né? Não é a formiga e a pomba. Cadê meu apagador aqui, né? Meu apagador é tudo de faz de conta, tá, gente? Não é um apagador igual da Pro na escola, é um pedacinho de tecido. Então, vamos lá. A pomba, tá vendo como a Pro também erra, né? A pomba e a formiga. Formiga. Acabou meu espaço aqui, eu vou esticar um pouquinho. E embaixo, qual é mesmo o nome da editora? Ciranda Cultural, né? Então, vamos escrever na segunda bolinha, ó. Ciranda, é o C, não é o A, tá bom? Ó, é o C e o I, tá? Ciranda Cultural. Lembra que o L sozinho, no final, ele tem som de U. E aqui ele também tá sozinho, então ele fica com som de U, tá? Cultural. Continuando. A história que você conhecerá foi escrita há muito tempo por Esopo, tá? É o nome desse homem que tem aí essa foto, tá bom? Ele é um contador de história que viveu como escravo lá na Grécia, há muitos anos atrás. E ele contava histórias, tá bom? Essa história foi escrita por ele. Só de olhar a capa do livro, Anitta e seus amigos ficaram ainda mais curiosos para conhecer a história e saber o que acontecerá com os personagens. Como você imagina que a história vai começar? E aí, hein? O que vocês estão achando? Algum de vocês já conhecem, outros não, né? Então, vocês podem conversar aí com quem está ajudando vocês a fazer. O que vocês acham que vai acontecer nessa história, né? Como será que ela vai começar? Né? Depois, número 7. Como você imagina que será o final dessa história, hein? E o final, hein? Como é que ela vai começar? Como é que ela vai terminar? Aí, o Urbano está dizendo: professora, conte a história desse livro. Não aguentamos mais de tanta curiosidade. Aí a professora, aí o Otávio: e você, também está curioso como a gente? Eu também já tô ficando curiosa, hein? Eu conheço essa história, mas eu gosto de contar também, né? Então, a professora Alice vai contar pra turminha delas e eu vou contar pra vocês, tá bom? Virando na página 8, tá? Página 8, vamos lá. Escute a história que o seu professor vai contar. Então, vamos lá. Agora é o texto 2, tá? Que agora eu vou contar a história pra vocês. A pomba e a formiga. Era uma vez uma formiga que adorava passear pela floresta. Depois de andar por muito tempo, ela sentiu sede e resolveu parar na margem do rio para beber água, tá bom? A margem do rio é bem próximo do rio, tá bom? A correnteza ficava cada vez mais forte. A formiguinha tentou ficar em pé, mas acabou caindo dentro do rio. Oh, coitada, né? Então ela foi tomar água bem pertinho do rio. E aí a correnteza ficou mais forte. E o que aconteceu? A formiguinha acabou caindo dentro do rio. Coitadinha da formiga, hein? Naquela região havia uma pomba que viu a formiga em apuros. Ela foi até a margem do rio também e, com seu bico, pegou uma folha que estava no chão, levando-a e soltando-a na água para a formiguinha. Olha que pombinha legal, ela estava em cima da árvore e aí ela percebeu que a formiguinha estava em apuros lá no rio. Aí o que ela fez? Ela pegou uma folhinha com o bico e jogou lá no rio para a formiguinha poder se salvar, né? Aí a formiguinha, olha, ela subiu na folha e começou a flutuar até a margem do rio, até ela ficar em segurança. Tá bom? Muito obrigada, dona Pomba, você me salvou, nem sei como agradecer, disse a formiga. Imagina
Imagine, em algum momento eu também posso precisar de você. Devemos sempre praticar boas ações. A pomba voou para o galho em que estava e a formiga seguiu seu caminho de volta ao formigueiro. Porém, a formiga ouviu um barulho vindo das árvores em que a pomba estava descansando e dirigiu-se até lá. Então a pomba voltou para o seu lugar e a formiguinha continuou o seu caminho. Mas aí nisso, a formiga começou a perceber que havia alguns barulhos vindo lá das árvores. E aí a formiga pensou: será que a minha amiga pomba tá em apuros também? Será que ela está precisando da minha ajuda? Vamos continuar? A pomba voou para o galho em que estava e a formiga seguiu seu caminho de volta ao formigueiro. Porém, é aquilo que a Pro sempre volta um pouquinho, né? Porém, a formiga ouviu um barulho vindo das árvores em que a pomba estava descansando e dirigiu-se até lá. Quando chegou perto, ela viu um caçador preparando uma armadilha para pegar a pomba. Não acredito que lá tinha um caçador. O que será que essa formiguinha vai fazer para ajudar a pomba? Já que um caçador é bem maior do que uma formiguinha, né? Então, vamos continuar a história na página 9, tá? Foi quando a formiga resolveu ferroar os pés do caçador para salvar a pomba. Formiguinha esperta. O homem não aguentou a dor e soltou um grito muito alto, deixando a armadilha cair. A pomba, percebendo a situação, voou para bem longe, escapando da armadilha. Ao encontrar a formiga, agradeceu-lhe a gentileza. Então, o que aconteceu aí? Quando a pomba percebeu que a formiga estava numa situação difícil lá no rio, a pomba foi e ajudou. Mas depois a formiguinha percebeu que a pomba também estava precisando de uma ajuda. E a formiguinha também ajudou a nossa amiga pomba, né? Eu não poderia agir de outra forma, Dona Pomba. Boas ações sempre geram mais gentilezas, respondeu a formiga. Então quer dizer, a formiga ficou tão grata com a pomba que a formiga também resolveu ajudar a pomba. Então a moral da história. A moral é sempre o ensinamento que a história passa para quem está ouvindo a história, tá bom? Uma boa ação sempre se paga com outra. Então, se eu recebo uma boa ação, eu vou fazer uma maldade com a pessoa que me ajudou? Não, eu também, assim que ela precisar da minha ajuda, eu também vou ajudá-la, não é verdade? Então, continuando, exercício número 1. Você já conhecia essa história? E aí, quem já conhecia? Se estivesse lá na sala, eu ia perguntar: quem já conhecia essa história? Levanta a mão! E vocês iam levantar, né? Mas aí, não dá pra eu saber assim, depois vocês podem me contar. Número 2. A história que você acabou de ouvir é sobre uma formiga e uma pomba, certo? Então, olha lá, ó, página 9, número 2. Então, no primeiro quadradinho está escrito. Vamos continuar. A Pro vai ler de novo o exercício. Número 2. A história que você acabou de ouvir é sobre uma formiga e uma pomba que viviam brigando, né? Elas viviam brigando, que se ajudaram quando foi preciso, que foram passear no campo ou que se uniram para enganar o caçador. E aí, hein, gente? Primeiro quadradinho, que viviam brigando. Segundo quadradinho, que se ajudaram quando foi preciso. Terceiro quadradinho, que foram passear no campo. E o último quadradinho, que se uniram para enganar o caçador. E aí, gente? Qual é a correta? Aqui, né? Que se ajudaram quando foi preciso. Número 3. Nessa história, os animais falam e agem como pessoas. E aí, hein, gente? Parece mesmo, né, que são duas pessoas conversando, quando na verdade são animais. Dê um exemplo de uma situação em que isso acontece. Olha, tem um recadinho da Anitta, vamos ler. Os participantes de uma história são chamados de personagens, tá bom? Então, e aí, hein, gente? E aí? Essas histórias, os animais falam e agem como pessoas? Sim, né? Dê um exemplo de uma situação em que isso aconteceu lá na história. Por exemplo, ó,
A formiga adorava passear pela floresta, né? É uma das situações que isso acontece, como se elas estivessem agindo como pessoas. E a outra parte é, a pomba pegou uma folha para salvar a formiga, né? Como se fossem uma pessoa salvando a outra. Então, por hoje é só, tá bom? Na segunda-feira a gente continua, né? Pra gente ver aí os deslanchar das atividades a seguir sobre a historinha da pomba e a formiga, tá bom? Um beijo, bom descanso para vocês e até segunda!